Inácio, boa noite. A derrota em casa, placar de 1-0. Logicamente o resultado não é positivo, mas um Avaí que foi dominante diante do Criciúma durante a maior parte do jogo. Que avaliação você faz dessa dicotomia entre um desempenho que em diversos momentos foi superior ao do adversário, mas não no placar? Estas são aquelas derrotas que doem, e de maneira todas elas doem, mas esta em particular. O adversário fez ou pôs-se numa posição que mais lhe agradava, que era estar a ganhar 1-0. Sinceramente, eu não sei se foram 2 ou 3 vezes que eles foram à nossa baliza, uma delas deu grande penalidade e marcaram. E depois souberam se defender, souberam dificultar a nossa ação, mas bolas nos paus, nos ferros, boas defesas do goleiro, bolas perdidas nossas, e eu acho que podíamos estar ali toda a noite que a gente era capaz de não fazer um gol. São destes tais jogos em que a gente tenta. E o que eu gostei mais da atitude da equipa foi que eles tentaram, quiseram, correram, trabalharam, às vezes com algum discernimento que não foi o melhor, mas viu-se um Avaí ligado. Só que faltou-nos aquele tónicozinho que era o gol do empate para depois partirmos para outra posição, e esse gol nunca apareceu. Por isso parabéns ao Criciúma, porque marcou um gol e ganhou, mas tal e qual como a semana passada eu tinha referido que as paragens aqui nos jogos são muito constantes e são, acima de tudo, muito permitidas. Eu, sinceramente, acho que os árbitros valorizam muito quando o jogador está no chão. Eu acho que os árbitros não valorizassem tanto, o jogador acabaria por se levantar e acabaria por começar a correr na mesma, porque estava a ver que não entrava ninguém. Assim, os árbitros promovem o antijogo, promovem a perda de tempo, promovem aquilo que é a dinâmica de um jogo. Eu não estou a dizer com isto, atenção, que o Arte é que foi o culpado da derrota. Quem é o culpado da derrota sou eu, que sou o treinador. Mas há coisas que é muito fácil haver para aí 20 interrupções no jogo. É só um jogador cair e começar a gritar e já está. Se os árbitros começarem a aprender que não entra ninguém, não entra médico, não entra ninguém, e o jogo corre, segue, eu tenho a certeza absoluta que mais de metade desses problemas são resolvidos porque os jogadores por si só levantam-se e vão correr. Por isso, isso também estragou um bocado o andamento das coisas, porque quebrou os ritmos, e isso para quem está a ganhar é uma maravilha, porque a outra equipa é que tem que procurar o gol. Mas pronto, fica este amargo boca. Podíamos ter dado seguimento àquilo que foi um bom jogo, uma boa exibição no Figueirense. Hoje fizemos um bom jogo, acho que fizemos também uma boa exibição, mas não conseguimos marcar. Inácio, boa tarde. Na coletiva de sexta-feira, você tinha treinado um dia antes com o 4-2-3-1 e sinalizou que o time ficou com muitos furos, né? Então, como o queijo suíço que você citou. Por esse motivo, voltou para um esquema com 3 zagueiros, utilizando o capa ali. Fala um pouco dessa formação. E você continua a dizer, e eu peço desculpa, 3 zagueiros, eu continuo a dizer 3 defesas. Há aqui uma discrepância, porque acho que são 3 defesas, não são 3 zagueiros. Precisamente para nós pressionarmos o adversário logo no meio campo deles, na saída do pontapé de meta, o tiro de meta, e verificou-se que o goleiro batia bolas, não sei onde ele ia jogar, ou seja, a marcação estava bem feita. Além disso, também queria poupar um bocado ao desgaste do capa. O capa faz por jogo, quantos corredores faz ele por jogo? 12, 15, 20 vezes. E também olhando para aquilo que era o jogo quinta-feira para a Copa, eu disse assim, o capa joga mais ou menos na sua posição, só que não vai tanto à frente. Eu dei essa responsabilidade ao Leonan. O que é certo é que depois o resultado determina muitas vezes as alterações que nós temos que fazer. E eu aí, foi o que eu vos tinha dito na antevisão do jogo. Se o resultado não for aquele que eu espero, depois já não vou pensar na quinta, já vou pensar no jogo 2. E foi o que eu fiz. O Valdívia não era para jogar o jogo todo, era para jogar a meia parte. Já tinha falado com ele. O Capa era para ficar ali numa situação mais de zona do que de correria. O Pedro também queria fazê-lo descansar, porque é que ele tem sempre, está bem fisicamente, mas é que ele tem sempre 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. E queria, não pude poupar ninguém. Tive que pôr mais gente no ataque para nós podermos empatar o jogo.
E foi por isso que eu optei pelo início do time. Inácio, boa tarde. Mais um jogo que o Avaí não vence diante da torcida em casa. O quanto isso pesa para o grupo e o quanto isso pesa para ti? Eu acho que pesa para todos, porque ninguém gosta de perder, muito menos em casa. E ainda mais vindo de uma grande vitória na casa do rival. Mas hoje, por exemplo, jogaram 2 jogadores, e isto não serve como desculpa, atenção, porque às vezes eu digo as coisas, é só para explicar as coisas. Não estou aqui para sacudir a água do capote, que a responsabilidade é minha, já disse que a derrota é minha. Mas, por exemplo, jogaram hoje 2 jogadores que notou-se que havia alguma falta de ritmo, que eram o Vinícius e o Leonan. Depois do jogo acabar, é fácil depois começar a falar e criticar. E eu pergunto, então quando é que eles jogam? Jogam quando? Num jogo, se calhar, de maior responsabilidade, que são todos de responsabilidade, tem que estar também minutos para eles poderem, de um momento para o outro, quando entrarem na equipa, já não se ressentirem tanto. Precisamente visou também dar minutos a esses jogadores, mas também poupar alguns fisicamente. Mas pesa de que maneira? Eu estou a sentir esse peso porque isto já vem do passado, já vem do ano passado. O estigma continua aqui instalado. Ganhámos ao Marcílio Dias, boa vitória, crescimento, mas no crescimento às vezes há aqueles deslizes, parece que não estamos a crescer e parece que estamos a decrescer. Eu sinceramente hoje, em termos de futebol jogado, crescemos. Em termos de resistência física, de intensidade e de querer, crescemos. Mas lá está tal coisa, o resultado é que conta. E as pessoas não olham muito para esse lado, olham para o resultado. E o resultado é que conta, mas marca a todos nós e em mim em particular, porque já não costumo dormir depois dos jogos, a ganhar, a perder, é uma noite perdida. Mais vale fazer uma direta e ficar aqui a dormir, porque amanhã tem treino de manhã. Mas isto faz-me pensar e faz-me tentar descobrir, se calhar outra forma, como é que a gente pode ganhar o jogo. Mas sinceramente hoje, acho que tivemos azar. Não, essa palavra sorte, azar, não se deve ter como desculpa para alguma coisa. Mas sinceramente, acho que tivemos. Bolas normalmente que é de entrar, não entraram, bolas no poste, e elas não entraram. Os deles estiveram com o Criciúma. Parabéns ao Criciúma. Augusto, boa tarde. Em dado momento e na maior parte do jogo, o Avaí atuou bastante pela esquerda. Isso aí se deu pelo fato de ter o Leonan e o Capa ali. O que faltou para utilizar mais o lado direito do campo? Desculpa, mas eu não concordo consigo. Acho que se esgotou mais do lado direito do que do lado esquerdo. Ao ponto de eu dizer para virar mais jogo para o lado esquerdo. Porque era sempre Lourenço, Vinícius, Vinícius, Lourenço, Lourenço, Vinícius. Chegou a um ponto que às vezes tem que se dividir as tarefas, tem que ser para o lado esquerdo. Mas também é verdade que o Leonan está a chegar agora. E o Leonan teria que jogar mais na zona interior, como o Vinícius jogou, para depois dar a oportunidade de o Valdívia poder marcar um bocadinho ali a diferença, no sentido de ganhar profundidade. E o Leonan, porque também não conhece bem o nosso sistema, porque também não está bem fisicamente, notou-se que ele estava com falta de ritmo, tal e qual como o Vinícius, mas o Vinícius de uma forma diferente, e aquela posição obriga realmente a grandes correrias, entre aspas, para romper aquele flanco todo. E às vezes o Leonan preferiu ficar com a bola e dar a bola para trás, ficar com a bola e dar a bola para trás. Ou seja, não deu seguimento à jogada ofensiva com a rapidez que se pretendia. Eu entendo isso, mas se calhar preferi que ele aguentasse 20 ou 30 minutos nesta intensidade do que estar ali 45 minutos e ficarmos naquela, podia ter dado mais alguma coisa. Não, ou se está tudo ou não se está nada. Neste caso, acho que ele podia ter dado um outro tipo de jogo. Não estou aqui a criticar o Leonan, porque se eu o coloquei a jogar, sou eu o culpado. Mas numa outra oportunidade vou ter que falar com ele, porque quando a bola chega aos pés dele, aquilo é para dar andamento para a frente, não é só para jogar para trás. Inácio, tu voltaste com o Rildo no segundo tempo, o Avaí claramente melhorou, e tinha uma combinação muito interessante ali entre Rildo e Valdívia, criando várias jogadas. O Vinícius Jaú não tinha condições para mais minutos, e por isso a saída dele e a ida do Valdívia lá para o outro lado. E te pergunto ainda se o fato de ficarem no banco no início da partida, o Rildo, o Bruno Silva e o Arnaldo, foi por conta de desgaste até olhando para a Copa. Sim, é isso. Teve a ver muito com isso, como é evidente, até porque eu não tinha motivos nenhuns para tirá-los da equipa, porque eles tinham feito um belo jogo no Figueirense, mas precisamente para visar isso, eu também acredito no Lourenço, eu também acredito no Vinícius,
E disse bem, o Vinícius já estava num ponto em que era para sair. Mas a perspectiva antes do jogo começar, a perspectiva era jogar meia parte o Valdívia e meia parte o Rildo. Porque o Rildo, como se viu, teve 5 dias para recuperar muscularmente do jogo da Figueira. Quer dizer, com isto, que tem algum déficit, mas é normal, porque ele não fez a pré-temporada. Fez trabalho específico, mas não fez pré-temporada. E também queria poupar um bocadinho o Valdívia para o jogo quinta-feira. O que é certo é que isso não aconteceu, e então tive que colocar o Rildo na segunda parte, isso correto, mas o Valdívia tive que continuar com ele em campo, porque achei que era mais importante este jogo, depois de estarmos a perder 1-0, do que antes, em que pensava que podia poupar para o jogo quinta-feira. Falando do Rildo, novamente, esse lado esquerdo que teve alguma dificuldade, você principalmente no início aí, dos primeiros jogos, o Rildo tem entrado bem nos treinos, né? Ele, pelo menos o que a gente acompanhou, treinou no titular, hoje ficou na reserva e quando entrou ele foi muito bem. Está surgindo aí o titular daquela posição ali, Inácio? Vocês podem ter essa ideia, mas eu não gosto de dizer a palavra titular, porque titular para mim são todos. Agora pode jogar mais vezes do que os outros. É uma forma de dizer que é titular, não é? Mas diferente. Mas o Rildo tem que ter um crescimento para que não se possa prejudicar em termos de lesões em relação ao futuro. O Rildo, como já disse, teve 5 dias para recuperar muscularmente do jogo do Figueirense, e isto são sinais para quem sabe o que é morfologia e o que é metodologia do treino, sabe perfeitamente bem que normalmente, e quando o jogador está bem, tem o dia de folga e no outro dia está pronto para trabalhar. Mas quando se tem 5 dias é preciso ter algum cuidado, senão posso eu arranjar um problema ao Rildo muscular e depois não vou ter Rildo durante 1 ou 2 meses. E eu se calhar prefiro não ter Rildo durante 45 minutos ou um jogo e tê-lo nos jogos seguintes. É uma questão de gestão. Quer dizer, quem está de fora diz assim, mas porquê é que o Rildo não jogou? Pois, quem está a trabalhar aqui é que sabe como é que eles estão. Por isso a opção foi essa. Augusto, já projetando o jogo da quinta-feira, o que o Avaí já sabe, quais são os riscos que corre diante da Ferroviária, com jogadores experientes, rodados, inclusive conhecidos aqui do futebol de Santa Catarina? É uma boa pergunta para fazer na quarta-feira. Hoje só falta o Criciúma, está bem? Tá? Muito obrigado. Ninguém quer fazer mais perguntas, para não? Ia fazer... Pronto, não, fazer. Eu pensava que já tinha terminado, mas eu estou aqui pronto. Na vitória e na derrota, estou aqui pronto para falar convosco, ok? Momento de acréscimos no elenco, né, Inácio? A gente sabe que o Adrian ainda tem uma pré-temporada individual para executar, mas sobre Kelvin e Gaston, qual a perspectiva de utilização deles? É possível pensar nessa semana? Se me perguntar fisicamente como é que eles se apresentam, eu acho só daqui a um mês. Se me perguntar se o Gaston é um jogador que pode dar algum jeito, entre aspas, 15 ou 20 minutos, pode ser que seja convocado para quinta-feira. Pode ser, mas é uma convocatória de risco, como é evidente. Porque quando não sei condição física, vai-se exigir o quê? Pelo menos, olha, vamos ver até quarta-feira se é convocado ou não, está bem?